e não cumprir. Uhum. Então fez uma promessa e não cumprir. Fez uma proibição da Torá de... a Torá nos diz em Parashat Matot, lo yachel devaro. A pessoa não pode fazer com que, profanar, enfim, fazer com que as suas palavras sejam profanadas. E se ele fez uma promessa, ele tem que cumprir. Uma mitzvah da Torá tem que fazer aquilo que ele nadar. Fez um neder, tem que cumprir. Se ele deixou de cumprir, então ele fez uma proibição da Torá. E mesmo assim ele não teria malkut. Por quê? Porque é uma das 365, mas já que é lavish en bo maase, uma proibição que não envolve uma ação física, ele deixou, assim, ele deixou de cumprir aquilo. Então, ele fez, mas ele não... Então, com relação ao que você falou, pode ser, se foi isso que você, enfim, ele deixou de fazer uma coisa, tudo bem, perfeito, por isso não tem ação, então então você tem razão, só que ele fez uma proibição, não só que ele deixou, não deixou de fazer uma mitzvah positiva, ele fez uma proibição, e mesmo assim, já que não envolve uma ação, porque essa mitzvah proibitiva é você deixar de cumprir algo, então por isso... Mas ele agiu, né? Ele prometeu fazer. Então ele prometeu fazer e deixou de fazer. É diferente de, por exemplo, eu deitar ali e aí começa a Chaves e eu não faço nada. Certo. Né? É muito diferente. Sim. Quando começa assim, mas aí você não fez nenhuma proibição, enfim, quando você fez isso, talvez o máximo que você fez é só ter deixado de fazer alguma mitzvah positiva, porque não existe nenhuma mitzvah proibitiva que foi feita aqui. Você, enfim, a pessoa ficou na cama, foi totalmente passiva e não envolve nenhuma proibição. Talvez a pessoa deixou de fazer kiddush, deixou de... Isso. Enfim, era isso que então, eu ia certo, deixou de fazer, então tudo bem. Aí deixou de fazer uma mitzvah positiva, que a mitzvah Kiddush é a única mitzvah positiva que tem no Shabbat. Mitzvah positiva no Shabbat é mitzvah de Kiddush. Agora, tem uma outra opção, tem alguém que amaldiçoa na realidade. Alguém que amaldiçoa. A verdade é que Mekalel, alguém que amaldiçoa os pais ou amaldiçoa Deus. Pode isso. Hã? Eu nunca vi isso. Isso é uma proibição da Torá que tem lá, tem pena de morte. Ah, tá. Pena de morte, mas aí na verdade é uma exceção, que mesmo que a pessoa só falou e ela não fez uma ação, não fez uma ação, ela falou, mas não teve ação, envolveu só, e mesmo assim ela é passível quer dizer, mesmo que não envolveu uma ação, é passível de pena capeta, é passível de pena de morte. E aí com as testemunhas também. Não, isso com certeza. Eu só quis então, mas esse é um caso que mesmo que não tem ação, só envolve fala, também tem pena. Entendi. O nosso caso, na verdade, das pessoas que fizeram, o nosso caso, que foram duas testemunhas, que testemunharam, não fizeram uma ação, testemunharam, não fizeram uma ação. E mesmo assim a gente está vendo que tem malkut, mesmo assim a gente está vendo que tem chicotadas, apesar de não envolver uma ação. A Gemara mais para frente ela vai lidar com isso. A Gemara mais para frente ela vai lidar com essa questão, né, de uma proibição, que é uma proibição da Torá, mas não envolve ação, enfim, quando a gente fala que tem exceções que não vai receber chicotada, mas em geral sim tem chicotadas para uma proibição. Então, aqui o Kohen, ele foi lá e casou com uma mulher divorciada, e ele fez agora com que os filhos dele não vão ser mais Kohanim Ksherim, não vão ser mais sacerdotes propícios para exercer a função do sacerdócio, e ele mesmo continua tudo certo. Ele vai receber chicotadas, como a gente acabou de falar, porque ele fez uma proibição da Torá, fez uma proibição que para o Kohen é uma proibição, né? Então, casar com uma divorciada, então ele vai receber chicotadas por causa dessa proibição, ou seja, não é uma proibição que tem um castigo maior. Mas não 39. Não, 39. Sim. 39 é o máximo, e aí vai se calcular, sempre é 39, se calcula o quanto ela consegue receber. Se ela consegue receber, até obviamente, para não entrar em perigo de vida, né? Obviamente, então, se for eu lembro, porque eu perguntei na verdade, porque eu lembrei que tinha exatamente isso que o Rabino acabou de falar, que é o quanto que a pessoa consegue aguentar, né? Certo, eles fazem um cálculo, certo? Sim. Isso é muito bom, eu lembrei agora. Porque não pode, sim, tem que tomar cuidado, enfim, sim. Então, assim, quando fala em chicotada, então são 39. Máximo, mas dentro do que a pessoa pode suportar, né? Certo, vamos fazer um cálculo. Tá, entendi. Então não tem, por exemplo,
para esse tipo de transgressão serão 14. Não existe isso. Não. Tem até uma questão de que se bater muito forte não pode, também tá... Olha, a verdade é que teoricamente ele tem que bater com toda a força. Nessa situação está escrito que ele bate com toda a força dele. Mas tem que ser de acordo com aquilo que ele aguenta. Então teoricamente, se batendo com toda a força vai aguentar só uma, você só vai dar uma. Entendi. Então, na verdade, a Maimônides que escreve com toda a força, mas só que também vai de acordo com isso, vai então, o quanto ele aguenta. Então, já que é com toda a força, obviamente que vai ser menos, enfim, vai ser um cálculo de acordo com toda a força. Entendi. O que sim, enfim, no Yom Kippur, na véspera de Yom Kippur, aí realmente só uma chicotada fraca. Quer dizer, não, enfim, não, eu lembro disso também. Certo. Então, aqui, mas ele vai receber a punição de malkuto. Assim também, alguém que come taref, qual é a punição de alguém que come uma coisa que não é kasher? É uma carne que não é kasher. Comeu porco, qual é a previsão de comeu porco? Qual é? Também é malkuto. Na Torá é chicotadas. A Torá não pune com alguma pena maior. Chicotadas. Alguém que comeu bicho, por exemplo. Tá? Aí são 5. A verdade é que alguém, por exemplo, tem situações que a pessoa ela vai fazer uma ação, mas vai passar por mais de uma proibição. Alguém que come um bicho da terra, ele passa por 5 proibições. Sério, porque existe 5 vezes que a Torá ela repete a proibição de bicho da terra. Tem bicho do mar, enfim, tem a... São 4. Não, rastejante significa, que rasteja na terra. Sheretza aretz, sheretza ov, tem aquele que voa, tem que ficar... Enfim, a Torá fala sheretza maim, tipos de shratzim, tipos de insetos, que a Torá com relação a um fala 4, tu fala 5. Tem algum famoso que alguém come aqui no Brasil? Não, Tanajura, vai. Mas eu não sei se tem Tanajura, formiga. Formiga no interior, né, que tem, eles brincam, né? Certo. Mas eu nunca vi também, nunca vi comendo ninguém, não. Tem. Eu só vejo eles falando que Farofa tem, não? Então, sim, eles colocam. Tem pratos até chiques, enfim. É mesmo? Não, eu já vi no interior, eu sou do interior, eu já vi no interior falar que come, mas eu nunca vi acontecer, né? Então, assim, é difícil. Tá bom, não, mas não falta, fica. Não só no Brasil, enfim, qualquer lugar. Então tem tipos, se é uma formiga que ela voa também, então ela também voa, ela tem a proibição também tem alguns nomes que a Torá dá, né? Aquele que é da terra, aquele que voa, aquele que é da água, então às vezes pode incluir num só bicho algumas proibições. Além da Torá repetir a própria proibição de um específico algumas vezes. Sim. Então, o Gemara nos fala que alguém que comeu um certo bicho tem a proibição se passa por 5 proibições. Então, se ele fez 5 proibições, então quantas chicotadas ele tem que tomar? 39 vezes 5. Porque fez 5 vezes, 5 proibições. Então ele teria que tomar então 39 vezes 5, 40 vezes 5, 200, 39 vezes 5, menos 4, 195. Então ele tem que tomar 195 chicotadas. Ele vai tomar separadamente, sério. E até tem uma lei de Beriá, né? Beriá significa que um inseto, quando você come ele inteiro, ele não precisa ter uma quantidade maior. Porque, em geral, para a pessoa ser passível de punição, tem que comer um kezait, tem que comer um mínimo de 27 gramas, uma azeitona. Mas se é um animal inteiro que ela está comendo, um inseto inteiro, mesmo que tem menos de 27 gramas, ela já é passível. Porque é uma criatura inteira. Beriá se chama. Então, no nosso caso, a pessoa ela comeu esse bicho, ela vai ser passível de receber 5 vezes as 39 chicotadas, separadamente, mas ela vai receber isso, as 5, e obviamente cada uma de acordo com o seu cálculo. Então, recebeu, então vamos falar, consegue receber 30 agora, a gente dá 30, a gente calcula quantas ele consegue receber a partir de agora, né? Tem que saber se a gente espera um tempo, né? Se a gente espera um tempo para poder dar as próximas, ou se já dá logo depois, porque ele ainda está um pouco, debilitado e fraco. Mas de qualquer maneira,
voltando para o nosso caso, então ele vai... Mas interessante que porco, por exemplo, quer dizer, às vezes comer uma salada que lá tem uma formiga, que lá não foi feita uma bediká boa, às vezes é pior do que comer... né? Porque isso que eu como a gente pensando. acabou de falar aqui, que alguém come um inseto, às vezes pode ter mais de uma proibição, que a Torá nos diz. E aqui no caso, o porco é por mais que obviamente tem um assunto espiritual, do significado, que o preço sem dúvida é uma proibição que é forte, né? Mas que pela lei aláhica, enfim, o animal taref, tanto boi que não foi feito shritá, ou tanto um animal kasher que não foi feito shritá, ou um animal que ele é impuro, como o porco ou outros animais, que a punição seria uma proibição somente que a pessoa estaria fazendo, e a punição seria somente chicotadas, seria para sempre somente chicotadas. Certo, e não, enfim, Shabat é muito mais pesado. Shabat é pena de morte por o quê? Shabat, por apedrejamento. É interessante, quer dizer, que a gente vê que cada vez tem uma situação, enfim, Shabat tem um peso, quer dizer, na punição tem um peso muito maior do que uma comida que não é kasher. Apesar que talvez para as pessoas comer não kasher é algo que tem mais peso. Enfim, cada um tem uma certa... Mas como a gente está vendo algo interessante. Depois a gente pode falar também sobre isso, é bem curioso, bem interessante. Então aqui, então já que a Gemara acabou de... A lei de alguém que, o versículo nos diz, o Kohen próprio que fez esse pecado e fez com que os filhos dele vão se tornar Kohanim inválidos, ele próprio não se torna um Kohen inválido. Então agora na nossa situação, eles queriam fazer com que o cara ficasse inválido. E agora, será que... Então, em outras palavras, o que eles queriam? Vamos comparar. O Cohen fez com que os filhos... O pai Cohen foi lá e casou com uma mulher divorciada, fez com que os filhos se tornassem inválidos. Mas ele não se tornou. Essas testemunhas estão querendo fazer com que esse Cohen se torne inválido, que nem o pai que fez com que os filhos se tornassem inválidos. Esse Cohen está querendo, essas testemunhas falsas estão querendo fazer com que essa pessoa se torne um Cohen inválido. Então, aqui no caso, o cara que está sendo acusado, ele está no lugar dos filhos, né? Só para fazer, a Gemara está fazendo uma comparação. Então, se no caso que o cara próprio foi lá e fez com que os próprios filhos se tornassem halal, se tornassem kohanim inválidos, ele próprio não se tornou, aqui no nosso caso, que essas testemunhas estão tentando fazer com que esse cara se torne halal, com que ele se torne inválido, com certeza que ele também não vai se tornar. Se o próprio pai, que fez o outro ficar halal, ele próprio não se torna, no caso das testemunhas é a mesma coisa, eles estão tentando fazer com que essa pessoa se torne halal, mas com certeza que o castigo dela não vai ser com que se torne halal, com que ele se torne halal. Porque a gente vê que o pai na Torá, ele foi lá e fez uma coisa e ele próprio não se tornou halal, e ele próprio não se tornou um Kohen inválido, apesar de ter feito com que os filhos sim se tornassem inválidos. Então as testemunhas que estão querendo fazer com que essa pessoa se torne inválida, com que esse Kohen se torne um Kohen inválido, com certeza que eles não vão se tornar inválidos, assim como o pai. Assim como o pai não se torna inválido, por mais que ele fez de fato com que os filhos fossem halalim, se tornem Kohen inválido, quanto mais a testemunha. Entendi. Quanto mais a testemunha que ele está tentando fazer com que essa pessoa se torne inválida, que eles não vão receber essa punição, assim como o pai não recebeu. Sim. Claro? Eles vão receber que punição? Não, é por isso que ele está aí, é por isso que ele está falando, ele está explicando para a gente. Só um exemplo. Não, ele tá respondendo, a pergunta está sendo, da onde a gente aprende que não vai se dar a mesma punição para as testemunhas? Não vai se dar a punição que eles estavam tramando fazer, não vai se aplicar com as testemunhas. Eles não vão receber a punição que eles estavam tramando fazer. Não vai ser essa a punição deles. Da onde a gente aprende isso? Do fato que a gente tem um aprendizado na Torá, um versículo, enfim, uma lei, que desta lei a gente aprende, a gente conclui, a gente faz um Kal Vachomer. Kal Vachomer fala que não vai se aplicar a lei geral de Zomem, que tem que aplicar a mesma lei com ele, tem que exercer a mesma lei com as testemunhas. Nessa situação temos um versículo na Torá que a gente aprende dele que não é para fazer a mesma lei. Entendi. E qual é? É isso que a gente acabou de falar.
Se o Kohen, que o pai que fez os filhos ficarem Kohanim, ele próprio não se torna, as testemunhas que eles estão tentando fazer com que esse Kohen se torne inválido, com certeza que eles não se tornam. Que ele não vai se tornar. Comparando com o pai. Sim, entendi. Então daqui a gente aprende que não pode fazer, que não se vai fazer a mesma lei. Então que não vai se fazer a mesma lei que eles estavam tramando fazer com aquele Kohen. Então o que sim se faz? Chicotadas. Então é uma outra prova da onde a gente aprende que não vai se aplicar a mesma lei neste caso do Kohen, dos sacerdotes que testemunharam que esse cara é um Kohen inválido, que não vai se aplicar a mesma lei com eles. Da onde a gente aprende desse versículo com relação ao pai, que ele fez com que os filhos se tornassem Kohanim. A gente fala então se o próprio Kohen que fez, o próprio pai não se torna, então quanto mais eles. Então não tem como aplicar essa mesma lei. Sim, entendi. Porque a gente tem um outro local que a gente aprende que nessa situação não aplicamos a mesma lei. Em geral, a gente sim aplica a mesma lei. Mas aqui que a gente vê natural um caso, que desse caso a gente conclui, a gente infere, a gente faz um cálculo, que se em relação a essa situação, a Torá falou para não fazer o mesmo com o pai, né? Para não fazer o mesmo com o pai, com aquilo que ele queria fazer com os filhos, então a nossa situação também é o mesmo. Então a gente é uma exceção, fica uma exceção da regra geral. E nesse caso específico nós temos um aprendizado da Torá que nós aprendemos que neste caso específico não aplicamos a mesma lei. A Gemara, mas qual o problema na verdade? Porque o problema é que qual seria o problema desse cálculo que aparentemente é muito bonito? O problema é que o cálculo está sendo o seguinte: se o pai, olha, o pai ele fez na prática, as testemunhas não fizeram na prática. As testemunhas que elas fizeram somente denunciaram. Somente tentaram, mas não fizeram, não conseguiram concretizar de fato a trama deles, o planejamento deles, aquilo que eles estavam tentando fazer não se concluiu, não finalizou, eles não conseguiram exercer, realizar, concretizar. Então, e a gente está fazendo uma comparação, se a pessoa que fez não se aplica a mesma lei com ela, quanto mais a pessoa que somente tentou. Se a própria pessoa que fez não recebe essa punição, quanto mais alguém que só tentou, ele nem fez, ele só tentou, quanto mais que não vai se aplicar a mesma lei com ele. Sim. Mas qual o problema disso? O problema é que toda a lei de Edzomem, a lei de Edzomem, ela tem, na verdade, ela é baseada, ela tem dentro dela essa lei que acabou de ser uma pergunta, né? Enfim, essa lei que acabou de ser, a gente acabou de fazer esse cálculo, né? Se aquele que fez não recebe essa mesma punição, com certeza aquele que só tentou. Mas isso na verdade é um problema geral com a lei de Zomem. Por que é um problema geral com a lei de Zomem? Porque na realidade toda a lei de Zomem, toda a lei de fazer, Zomem é a pessoa aqui que é Zomem, a pessoa que tramou, que planejou, mas não conseguiu fazer, não conseguiu concluir. Por isso ele é chamado de Edzomem, porque ele só tramou, mas ele não concluiu. Então toda a lei do Edzomem, ou seja, toda a lei que a gente vai aplicar a mesma trama, aquilo que eles estavam querendo fazer com o outro, vai se aplicar com eles, isso somente caso a pessoa tentou, mas não conseguiu de fato, não concluiu o seu testemunho, não foi de fato sentenciado de acordo com o testemunho deles, porque foi descoberto antes que eles eram Edim Zomemim, que eles eram falsos. Sim. Então eles estavam somente tramando, estavam somente planejando. Se chegar e conseguir. Mas se eles conseguirem, a Gemara ela vai aprender uma lei com relação, todos concordam que com relação à pena de morte, enfim, quando envolve dinheiro, uma certa discussão, quando envolve dinheiro, mas quando envolve pena de morte, todos concordam que não se aplica a mesma lei que eles queriam fazer com aquela pessoa, não vai se aplicar com as testemunhas. Se de fato eles conseguiram, aí não vai ter essa lei de aplicar a mesma trama, o mesmo plano que eles estavam tendo, não vai se aplicar com eles. Quer dizer que os caras, ou no nosso caso, não somente de pena de morte, dinheiro tem uma certa discussão entre os Rishonim, tem uma certa discussão entre os legisladores, né, Rishonim, que enfim, os comentaristas do Talmud. Mas quando se trata sobre
morte, ou no nosso caso, quando se trata sobre leis de chicotada, todos concordam que se de fato eles conseguiram fazer isso, nós iremos ver mais para frente com relação à chicotada, nessa essa discussão que eu acabei de falar, enfim, quando a gente fala que é somente se eles planejaram, mas se eles de fato fizeram, não vai acontecer com eles. Então quer dizer, se eles conseguiram... Mas vai acontecer alguma coisa? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Então o que acontece, né? Você está falando, entendeu? Então o que vai acontecer com eles? A Torá não determina. Não? A Torá não estipula uma lei, quer dizer, aqui a Torá não fala pra gente qual vai ser a lei deles. Teoricamente, como a gente falou, que proibição eles fizeram? Uma proibição de fazer um testemunho falso. O que alguém que faz um testemunho falso é passível? A Torá não fala pena de morte para alguém que fez um testemunho falso. Talvez depende do testemunho falso também. Mas a Torá não detalha. Enfim, quer dizer, a Torá, então, na verdade, a única punição que eles teriam é por ter feito um testemunho falso, que, como a gente falou, um testemunho falso é uma proibição comum, que seria passível de chicotadas. Ou, como a gente falou, já que não envolve uma ação, porque é só fala, não envolveria nenhuma punição, de acordo com isso. Então, a gente entrou, a Torá, ela foi lá e falou, olha, foi lá e especificou, no caso que eles tramaram e não concluíram, vai fazer com eles aquilo que eles estavam tramando. Mas se de fato eles conseguiram concluir, concretizaram a trama, o plano, o testemunho, sentenciaram e fizeram, então não vai acontecer com eles a mesma coisa que eles estavam planejando. E a Torá não estipula nenhuma lei além disso que a gente acabou de falar, que é a Torá, eles fizeram uma proibição, e a lei para alguém que faz uma proibição é chicotadas, a não ser se a Torá estabelece uma lei, uma pena maior. E aqui no nosso caso a Torá não estabeleceu. Ela falou somente para aquele que só tentou, porque vai ser mesmo que só tentaram. Mas se elas conseguiram,